Oi, tudo bem? Aqui Bispa Fê. A gente inicia uma série, como vocês pediram, no nosso Face, sobre sentimentos tóxicos. Da última conversa que a gente teve, foram muitos depoimentos e eu fiquei feliz de poder conversar sobre os assuntos que estão muito difundidos, mas poucos discutidos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre depressão. E para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui um doutor especialista, doutor Luiz Antônio, que é psicólogo e vai conversar sobre depressão hoje com a gente. Tudo bem, doutor Luiz? Tudo bem, obrigado. Seja bem-vindo aqui na nossa conversa. Mais uma vez. Bom, a depressão é uma doença psiquiátrica e também de fundo psicológico que tem como cenário principal a tristeza profunda. O deprimido, ele não tem interesse, ele perde a motivação, ele tem oscilações de humor e também muitas vezes é confundida com ansiedade. O problema é que a depressão pode levar ao suicídio. E a triste notícia é que o suicídio vem aumentando em todo o mundo. No último ano, por exemplo, a taxa de índice de suicídios cresceu 18% e afetando principalmente adolescentes dos 15 aos 20 anos. Para você ter uma ideia, hoje no mundo tem 322 milhões de pessoas diagnosticadas com a depressão. E por incrível que pareça, o Brasil, que é o país da alegria, o país do futebol, das belas praias e também das festas populares como o Carnaval, é o campeão da América Latina em casos de depressão. Mais de 6% da nossa população hoje sofre com essa doença. São mais de 11 milhões de pessoas sofrendo todos os dias e muitas vezes com vergonha de falar e tratar sobre esse assunto. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do principal, que é onde a gente começa a levantar as antenas e descobrir o que está acontecendo com a gente, que são os sintomas. Doutor Luiz, quais são os principais sintomas da depressão e como que a pessoa pode ter uma pista, um indício de que talvez esse é um quadro que está se estabelecendo no dia a dia dela? Ok. Em princípio, a depressão ela é um pouco difícil de ser diagnosticado logo de imediato. É evidente que para chegar a um diagnóstico mais efetivo, precisamos de um psicólogo ou de um psiquiatra para isso. O importante é perceber que a depressão ela não dá um sinal de imediato. Eu não entro numa tristeza ou num quadro depressivo muito rapidamente. Eu entro por processos depressivos. Então eu me torno uma pessoa mais triste, mais cabisbaixa, desanimada, e esse quadro pode ir se aprofundando ou não, eu deixo de ter convívio social, eu perco o que a gente chama de vontade ou de interesse por fazer determinadas coisas do meu dia a dia. Então eu posso me sentir mais extenuado, mais cansado, fico muito mais preso em casa, deixo de conviver e ter os prazeres que eu tinha antes. Então até chegar num quadro de depressão profunda, são estágios que vão acontecendo em que muitas vezes eu me sinto desanimado. É importante deixar claro aqui, né, Fernanda, que assim, eu tenho estágios em que momento eu estou muito mais eufórico e muito mais tristes, que é uma oscilação natural que o ser humano tem. Quando a gente fala de depressão, eu permaneço num estado de tristeza muito maior, de desânimo maior, e isso acaba me levando a uma situação efetivamente crônica. O ponto é, eu vou deixando de tratar isso ou cuidar isso efetivamente como uma doença, ou no caso um transtorno, que eu preciso de um cuidado. Perceber que eu estou deprimido já é um sinal de alerta, ou seja, estou muito triste, perdi a vontade, perdi o interesse e eu preciso descobrir dentro de mim o que é que está me deixando desanimado ou sem vontade para fazer efetivamente o que eu preciso. Agora, doutor, é importante a pessoa que está sentindo esses sintomas, primeiro fazer uma investigação, um check-up da saúde, porque muitas vezes o desânimo pode ser um desequilíbrio das suas vitaminas, do seu ferro corporal? Pode. Eu tenho questões fisiológicas, eu tenho questões psicológicas envolvidas no aspecto da depressão. Eu tenho que entender que se eu não tenho um histórico aí neurofisiológico, vamos colocar assim, né, de uma dopamina ou uma enzima que está faltando,
posso sim ter falta efetivamente de um ferro, de algo que efetivamente me tire a energia. Porque eu, por exemplo, já me senti muito desanimada, né? Muito desanimada. Não é muito do meu perfil estar desanimada. E um dia, conversando assim, uma pessoa falou, você já viu como é que tá as tuas taxas? Aí eu fui fazer o exame, eu estava com anemia profunda. Né? Então, eu acho que é igual o carro de marcha antigo, quando você está assim, né, arranhando muito aquela marcha para conseguir fazer as coisas que você faz naturalmente, é hora de você levantar um alerta, né? Essa sensação de estar se forçando muito para fazer aquilo que você faz com muita alegria, com muita espontaneidade. Eu acho que às vezes vale a pena você avaliar se está tudo em ordem com a saúde. Se tiver, precisa começar uma investigação interna. Agora, doutora, às vezes também as pessoas têm uma ideia de que a depressão, se diagnosticada, é uma doença. Ela só pode ser tratada com remédio ou ela pode ser tratada com terapia? Tá, então eu vou voltar um pouco na história do carro, porque eu gostei disso, que foi perfeito. Infelizmente, a nossa saúde como um todo, não só psicológica, eu deixo para quando aparece um sintoma. Eu não faço uma prevenção, uma manutenção que hipoteticamente deveríamos fazer num carro. O nosso corpo também é como um carro, é um mecanismo, e quanto mais eu me prevenir, mais fácil de identificar. Não que eu não vou ter ou não vou ter determinados sintomas. Sim. Né? E o mesmo acontece com a depressão. Então, para a saúde emocional, vale o que vale para a nossa saúde física. Quanto antes diagnosticado, mais fácil a solução. E aí vem a saúde psicológica antes da saúde psiquiátrica, que é o que você me perguntou do medicamento. Né? Então, assim, essa questão do carro. Essa questão do carro. E aí, vamos falar um pouco de mitos antes. Vamos. Né? Assim, existe o mito de que se eu for ao psiquiatra ou ao psicólogo, eu tenho obrigatoriamente que ter um problema. Isso é um mito. E outra, quem procura psiquiatria ou psicologia não é louco. É um doente, é um louco. Não. Isso efetivamente é um mito que vivemos até pela história da loucura, de que procurar um médico é um estado efetivamente de uma saúde já debilitada. Tá. Quando falamos da saúde mental, a gente está falando de prevenção de doenças. É claro que hoje a gente tem inúmeros fatores, como economia, desemprego, responsabilidades, que vão comprometendo muito mais a saúde psicológica. Então, eu digo até para os meus pacientes no consultório, assim, eu procuro terapia para ser feliz, ou porque eu estou bem, ou mais ainda, porque eu não quero adoecer. Então, se eu chegar num processo de depressão e eu vou para uma depressão instalada e profunda, necessariamente eu vou ter que me medicar, mas também vou ter que continuar um processo de psicoterapia para entender o que me fez chegar nesse ponto. Tá. Então, são duas coisas que funcionam muito paralelas ou independentes uma da outra, mas a saúde mental é o que nós não falamos hoje em dia. Eu não trabalho com prevenção de qualidade de saúde mental, eu trabalho com posterior a isso. Já, né? Então, você já estourou a marcha do carro. Você já estourou a marcha, faltou óleo e o motor parou de funcionar e você vai precisar de ajuda. E esse é o ponto, né? Para entrar num processo de depressão, num processo de tristeza ou de angústia é muito rápido. Para sair ele é um pouco mais difícil. Então não é chegar com medicamento, 30 gotas de seja lá o que for e eu estou bem no dia seguinte. Eu vou ter que fazer todo um resgate para voltar novamente a entender o que me fez chegar a esse ponto e como que eu quero seguir daqui para frente. Então, mexer nesse motor vai demorar um pouco mais de tempo para ele voltar a funcionar adequadamente. Então, é importante a gente ter essa consciência, porque eu acredito que tudo tem emocionalmente, você me corrija se eu estou errado, doutor, mas para mim, eu acho que tudo tem um peso. Então, tuas responsabilidades têm um peso 10, a tua espiritualidade tem um peso 20, as tuas frustrações fazem parte do dia a dia, não adianta querer ser Alice, vão fazer parte, então tem que ter um peso ali também. Aí você tem que ver nessa balança, se no outro lado você está tendo um peso daquilo que te faz bem. Então, para mim, estar com a minha família tem um peso 50. Precisa de tempos com a tua família. Para mim, conversar, socializar, tem um peso 20. Eu tenho que estar com a minha família
eu tenho que estar com as minhas amigas, com os meus amigos. Para mim, congregar, estar num templo, exercer minha espiritualidade tem um peso, sei lá, 100. É importante, então, que eu tenha esses momentos. O que eu sinto, às vezes, é que existe um desequilíbrio e a pessoa não se percebeu só focando naquilo que a faz mal, e isso é muito fácil você perceber o que te faz mal, um comentário ruim, uma conta sem pagar, um filho que te dá mais trabalho, preocupação, a violência, a manter o teu emprego, as notícias, tudo isso são... E aí, essa balança está pesando, 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 e aqui do outro lado, a balança do que te faz bem, ela vai sendo esquecida, porque eu acho que ainda existe uma falsa... como nós temos que ser... a pessoa moderna, ela tem que ser muito resistente. E ela vive num ritmo acelerado. Então, a nossa intelectualidade está muito avançada, a nossa velocidade de raciocínio ela é muito grande. A gente não usa só mais nosso cérebro, né? A gente usa 2 cérebros. A gente usa o nosso, mais o do celular o dia inteiro. Então, é uma dinâmica numa velocidade absurda, só que nós continuamos sendo humanos. Perfeito. Que temos que entrar vamos dizer, num ritual para dormir, que precisamos ter um horário para o nosso relógio biológico funcionar, que tem os seus momentos que são devagar e que respeitam a sua natureza, né? Então, acho que essa falta de respeito próprio, você se atropelar constantemente, isso também vai te gerando muita tristeza, não é, doutor? É válido esse raciocínio dessa balança? Você colocou uma coisa bem interessante, que é a questão do uso da tecnologia. Depois que surgiu efetivamente a tecnologia e ela veio para o ser humano, a gente correu num tempo, em 20 anos, o que nós não andamos séculos. Então, o corpo humano, nesse momento, ele não se adaptou para alguma coisa. Nós ainda não somos super-humanos. Nós temos um ritmo biológico e, assim, somos bombardeados 24 horas por dia, até porque a gente usa da tecnologia e dependemos disso. E, assim, você começou falando o ponto de equilíbrio que eu tenho. Eu costumo dizer que nós temos um tripé. O tripé do próprio eu, o tripé da sociedade e o tripé do bem-estar. Eu tenho que estar em equilíbrio nesses 3. O problema é quando eu coloco isso como ponto principal de vida, que isso me torna, por exemplo, meu trabalho, e eu sou um pai de família, preciso sustentar a família, e isso me vem com uma carga emocional de responsabilidade muito grande que os outros perdem equilíbrio. A família deixou, claro, é o prazer, mas ela também se torna responsável porque ela depende do meu funcionamento. Então, eu sou bombardeado de uma maneira externa para poder funcionar adequadamente, porque a sociedade me exige isso, até porque hoje muito mais eu trabalho por produtividade, por entrega, eu tenho contas para pagar, quer dizer, eu tenho um mundo externo e eu também tenho uma cobrança interna de ter que dar certo. Né? Eu costumo dizer que parece que a gente vem com uma regrinha de que precisa dar certo. A gente já dá certo. O ponto é qual é o parâmetro, além do que eu preciso ou já o que eu preciso. Então, eu acabei entrando num ciclo vicioso, que esse é um problema efetivamente que até afeta a depressão, que é o que começamos a falar aqui, que eu entro num processo de uma mente repetitiva. Um circuito como se fosse aqueles circuitos fechados. Como se fosse... A pessoa só roda naquele circuito e ela não consegue enxergar nada diferente daquilo. Todos os problemas vão girar em torno daquilo. Ah, entendi. Então, se eu não estou bem na família, não estou bem porque eu não sou um bom pai, porque eu não consegui trazer dinheiro. Se eu não paguei a conta, é porque eu não sou um bom pai, porque eu não tenho trabalho. Então, tudo acaba entrando num círculo vicioso e o problema é que essa bola, ela não esvai, ela vai enchendo mais ainda. Efetivamente é uma bola de neve, né? Conforme ela vai andando, ela vai aumentando de problema. E no caso da depressão, eu começo necessariamente a me culpar. Este é o grande problema. O poder da culpa O poder é poderoso, da culpa, né? Isso. E eu tento, na depressão, diferente da ansiedade, voltar num passado para fazer com que isso, que eu conserte. Impossível. Que é esse o grande drama. Está gastando muita energia com algo que você nunca vai conseguir fazer. Posso colocar aqui um pouco daquilo que me rege? Para você que está acompanhando, esse tema te interessa? Existe uma passagem que diz assim: esquecendo das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, para a minha vocação. O passado, ele é poderoso no termo de experiências, lembrando essas lições, mas ele já passou.
Eu costumo dizer que o passado tem que ser visto como um aprendizado. Exatamente. Porque deu certo ou não deu. Lições, traga consigo, E né? aí eu vou num outro questionamento, principalmente quando eu trato a depressão. Não deu errado. Ele simplesmente não saiu como você desejou, mas ele saiu. Que lição que você pode tirar disso ou não para seguir em frente? O problema é que eu fico tentando reviver isso para que ele funcione. E aí, emocionalmente, eu vou revivendo, revivendo, e isso se torna um martírio. A culpa, o fracasso. Então, são sintomas que aparecem muito na depressão, e uma fala, né? Eu não dei certo, não funciona adequadamente, eu não estou sendo a pessoa que eu queria ser. É como se eu tivesse fracassado. Entendi. A sensação é eu estou perdendo a energia vital para poder viver. Doutor, é válido a gente dizer porque para você se respeitar, se entender e evitar que você coloque o primeiro pé nessa estrada, que ela pode ser cumprida e pode ser mais cumprida aí do caminho de volta, é você ter momentos de desligar tudo e se ouvir, se entender e ter o teu ritmo e sentir os teus sentimentos, para que eles, uma hora, não te surpreendam numa intensidade que não seja administrável. Vale a pena. Eu penso muito naquela analogia da música, que ela é feita de som e silêncio. Né? E o silêncio também, né, quando você tem a pausa ali na música, ela é tão fundamental quanto a nota. E ela compõe a sua melodia. Eu acho que às vezes as pessoas querem estar sempre no som, não conseguem se ouvir, né? É claro que se você parar muito, na minha opinião, você pira, porque você não tem que pensar tanto, né? Esse negócio de pensar demais. Mas você tem alguns momentos de pausa para você avaliar, recompor, refazer, reestruturar e seguir em frente. Eu acho que esse é um processo que constantemente. Tem gente que faz de manhã, tem gente que faz à noite, mas todos os dias você precisa se reorganizar para... eu acho que... Você acredita que isso é um exercício emocional válido para a pessoa conseguir lidar com as suas emoções? O grande ponto eu não faço silêncio para não ouvir as minhas vozes internas. Porque quando eu fico em silêncio, eu sou obrigado a ouvir o que eu estou pensando. E aí eu tenho que passar por um processo de reconhecimento. Então, o que a gente vê muito, né, principalmente essa questão do fone de ouvido hoje ligado o tempo todo, Não pare. Eu preciso ouvir algo fora, porque se eu ouvir o que está dentro vai ser pior. É muito e às mais vezes o que está dentro pode ser vozes de pais, avós, então, companheiros anteriores, que você simplesmente precisa se limpar daquilo, não é você. Né? Porque tem gente que joga muito lixo emocional em cima da gente, não é? Então, aí a questão da sociedade tóxica ou das relações tóxicas. Então, assim, de fato, a gente tem um diálogo interno, que é o que a gente, para algumas teorias, chama de consciência, que é a voz que está conversando comigo agora. Para outros... A voz da consciência. A famosa voz da consciência. Só que essa voz da consciência, ela é formada durante a minha trajetória de vida por tudo aquilo que você falou. Basicamente, inicialmente, por núcleo familiar, pai ou mãe, ou família extensiva, e por aquilo que eu vou tendo de acertos e erros. E o quanto eu vou entendendo se o que eu determino ser, de fato, eu estou sendo ou não. Então, quando a gente vai para pacientes esquizofrênicos, por exemplo, ou para pacientes com psicose, a voz está dizendo muito do sentimento que ele está vivenciando. Tá. Então, é muito mais fácil entender um paciente com transtorno mental, o problema que ele tem, do que um paciente, entre aspas, dito normal. Porque o normal, ele manipula. Boa, eu não sabia. O normal, ele filtra, ele tem que... Ele tem filtro. Ele tem filtro, ele precisa viver dentro do padrão da sociedade. Todo mundo tem essa necessidade? Todo mundo é muita gente, eu costumo dizer. Meu marido também fala isso. Vamos dizer que a grande maioria tem essa necessidade. Só completando, né? Ontem, uma frase de Michel Foucault, que ele diz que a psicologia não estuda a loucura, mas é a loucura quem ensina a psicologia. Imagino. A gente aprende muito sobre o que é o ser humano quando ele sai da regra. Entendi. Porque o que vive dentro da regra, ele está dizendo um padrão social, um padrão moral, um padrão normativo. Tá. E aí, quando ele sai desse padrão normativo, você fala assim, mas como? Cometeu um suicídio? Cometeu um roubo? Era uma pessoa tão normal? Não, ele vivia uma regra normativa.
É muita conversa que a gente tem por aí. E aí tem 2 últimas perguntas para encerrar essa nossa conversa. Esse negócio de tirar os likes do Instagram ajuda na qualidade emocional das pessoas, principalmente dos adolescentes, se relacionar com essa aprovação virtual? Hoje em dia, ser aprovado virtualmente é melhor do que socialmente. Tá. E eu costumo dizer que assim, a internet é muito boa, mas ela é uma grande mentira, porque eu posso ser quem eu quiser, ainda mais se eu colocar filtros. Né? E todo mundo põe filtro. Isso é um fato na foto, né? Tem que estar bonitinho, Photoshop, ou seja lá o que for. Quando eu falo de adolescente, eu tenho um fator aí que é a questão da aceitação social. E ele precisa fazer parte de um grupo. Precisa. Só que o grupo agora não é mais de 10, é de 10 milhões. É o número de seguidores. E por fim, eu acho que esse entendimento de que a tua felicidade, essa viagem interna, ela está toda aqui dentro, né, doutora? A felicidade está dentro do que você significa, do que você ouve, do que você pensa. Raramente ela vai estar fora, né? É tudo daqui dentro projeta para fora, como se nós fôssemos grandes projetores, né? Como uma tela de cinema. Ali o que você interiorizou, o que você pensou, o que você imaginou, a hora que reflete, aquilo está expandido. A única coisa que eu acho que as pessoas elas colocam de uma maneira errada, e você me corrige se não estiver de acordo com aí as linhas da psicologia, é que quando a pessoa está nervosa e sai do sério, é o que ela fala, o que realmente ela pensa. E eu acho que não. Quando a pessoa está nervosa, ao contrário da loucura que ensina a psicologia, ela está querendo machucar o outro. Então, o objetivo dela não é falar o que pensa, é ferir, né? E eu acho que isso é um ponto muito válido, porque tem muitas pessoas que, por causa de palavras que ouviram no momento de nervoso, de pessoas que têm um peso emocional importantíssimo, ficam repetindo aquelas palavras e reafirmando aquelas mentiras e sofrendo com aquilo. E você, às vezes eu pego pessoas com tanto sofrimento de palavras que elas ouviram num momento de nervoso, sendo que eu falo, olhe para a atitude, né? Tem tanta gente que tem uma palavra linda, uma atitude horrorosa, enquanto às vezes até tem pessoas que têm uma palavra ruim, não tão boa, mas a atitude foi boa, não te feriu com palavras, mas não fez uma atitude contra você. Eu acho que esse negócio da pessoa, eu não sei se você pega isso no consultório, doutor, de pessoas, tal pessoa naquela situação 20 anos atrás falou isso para mim, e ainda é uma ferida aberta, né? Sim. Então vamos lá, porque é muita informação aqui agora, mas assim, quando eu falo o ponto é assim, o momento do nervoso é o momento que a pessoa está falando a verdade? E é por isso que eu falei, é muita informação, porque assim, tem uma coisa, quando José fala de João, eu sei mais de José do que de João. Olha lá! Olha lá, então, presta bem atenção nisso. Quando eu falo de você, eu estou falando muito mais de mim do que de você. Eu estou falando da minha percepção, como eu vejo, como eu sou e muitas vezes me projetando em você, que este é o problema. O que é a projeção? É pegar tudo aquilo que eu tenho, que eu não gosto, por exemplo, e jogar em cima de você. E isso a gente vê muito nas relações de casal, principalmente quando tem agressões e agressão verbal. E aí, assim, o marido ou a esposa jogam para o marido tudo aquilo que efetivamente ela tem vontade, ou ele tem vontade. Até aí, tudo bem. Por que tudo bem, Luiz? Porque eu estou sendo congruente. Olha, eu estou vendo isso e eu funciono assim. O problema é a incongruência. Qual que é a incongruência? Eu digo uma coisa e ajo de outra. Então, isso que eu falo. Essa é a incongruência. É pior. É melhor você ser coerente com aquilo que você falou do que você ficar tendo um discurso e outra prática. Isso eu acho péssimo. E o pior, ainda tem pior. Tem pior ainda? Tem pior, não para por aí. Ainda? Eu digo o seguinte, eu não queria ter dito isso. Aí é que está o problema. Eu queria ter dito isso. Queria mesmo? Eu queria te ofender, eu queria te humilhar, eu queria colocar para fora toda a raiva que eu tenho comigo em que você não deu conta. E a pessoa, então, precisa entender que, na verdade, muitas vezes a discussão, a pessoa está conversando consigo própria em voz alta. Isso, aí vem o outro lado que você colocou. Não tem nada a ver com você. Aí vem o outro lado. Se na minha trajetória eu preciso da sua aceitação,
Aí eu sou carente e o que você eu me sou fala... rejeitado. E o que você me fala me ofende. Muito mais Muito. do que deveria. Isso. Porque Então, não é para você não se ofender, não é para você não se respeitar. Mas também não precisa dar tanto valor. e esse tanto é o que a gente vai buscar na terapia. Tá. Para quem ofende, por que ofendeu, Tá. que raiva que você tem guardado para depositar no outro que não é dele. Tá. E para quem recebeu, por que você aceita coisas que não são suas? Dá descarga nesse lixo, não é? Manda embora, fica guardando coisa tóxica dentro de você. Nosso reservatório é limitado e precisa ser cheio de coisa muito boa. Adorei a conversa. Obrigado. E para você que quiser ter mais informações, está no Instagram, tela do Dr. Luiz, para você que quiser acompanhá-lo, pegar dicas, inspirações. E eu gostaria de encerrar essa conversa falando daquilo que é alguma dos pensamentos, das forças que me conduzem. A gente precisa trazer à lembrança tudo aquilo que nos dá esperança. Aquilo que eu falei, esquecendo as coisas que para trás ficam, é porque é muito mais poderoso você reviver, realimentar e criar no teu ambiente imaginário, emocional e recriar aqueles momentos de felicidade, de paz, de alegria e você cheio de todas essas virtudes, que aí entra numa seleção mesmo daquilo que você quer pensar de novo, daquilo que você quer falar de novo, daquilo que você quer reproduzir e assim a gente consegue distribuir mais luz ao nosso redor do que o mal que muitas vezes é jogado sobre nós. Muitas vezes as pessoas dizem que a gente só dá o que tem. É verdade, mas é super divino e soberano você conseguir dar o que você não recebeu dos outros, mas que você encontrou na sua própria jornada. Eu acho que você encontra aí um caminho de felicidade, de alegria e o bom humor. Que o bom humor está aí para quando a gente errar, não só se culpar, mas rir um pouquinho da nossa cara, porque afinal de contas ninguém nasceu para ser perfeito. Então fica aqui uma conversa, alguns mapas, algumas dicas para você encontrar o teu caminho, encontrar o teu momento emocional e como o doutor falou, se precisar, procure ajuda ou uma boa conversa para que você coloque os móveis e a casa no lugar. A gente continua na nossa série Sentimentos Tóxicos e eu continuo conversando com o doutor no próximo vídeo. Para você que está no canal aqui na Rede Gospel, nós vamos falar sobre ansiedade.